Bom, senhores, vamos dar início à nossa sessão. É a sessão híbrida, né? Em termos, tanto híbrida em termos de publicidade, que uma parte é virtual e a outra parte presencial, quem está aqui presente, tem advogados no ambiente virtual, e também ela é dividida, só alertando para os advogados, que ela é dividida em duas pautas. A primeira pauta é a da 5ª Câmara Civil, e após o julgamento de processo, eventualmente, que vão ser julgados da 5ª Câmara Civil, nós encerraremos a sessão da 5ª Câmara Civil e prosseguiremos com a sessão da Câmara de Direito Privado. Então, nós vamos iniciar com o processo da 5ª Câmara Civil, que tem o advogado presente no ambiente virtual, não é isso? Então, senhores, vamos aprovar a ata da sessão anterior. Todos de acordo? Aprovado, presidente. Bom, então vamos prosseguir com a pauta da 5ª Câmara Civil. O doutor Dualib, não é isso? Sim. Bom, senhores, então nós vamos aqui ao doutor Dualib, que é da Terceira Direito Privado. Nós estamos sempre dando preferência ao advogado que comparece presencialmente à sessão, evidentemente, para ele poder se deslocar para seus afazeres normais e não ficar aguardando aqui na sala de sessões a sua sustentação oral e o julgamento do seu processo. Então, nós vamos dar preferência ao doutor Dualib, e o processo dele, qual é? A nossa pauta de direito privado, acho que o desembargador Raimundo Barros é o relator, é o primeiro processo do desembargador Raimundo Barros, da seção de direito privado, da Câmara de Direito Privado. Terceira Câmara de Direito Privado. Senhor relator. Integralmente. Muito bem, então, bom dia, Vossa Excelência, e ao meu colega aqui, desembargador Castro. Eu cumprimento também a doutora Ana, que veio fisicamente nos acompanhar. É sempre um prazer tê-la conosco. E os advogados aqui presentes do nosso corpo de funcionários. Conforme anunciado, vou fazer aqui o relatório. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Safra Leasing S.A., arrendamento mercantil, conformada com a decisão proferida pelo juiz de direito da 10ª Vara Civil, termo judiciário de São Luís, comarca da Ilha, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por Antônio José de Lima Couto Neto, Companhia Limitada, hora gravada, rejeitou os embargos de declaração oposta para manter a decisão de fixação de astreientes e estabelecimento de critérios para apuração de perdas e danos. As razões do recurso, afirma o agravante que, em virtude da conversão da obrigação de fazer consistente a entrega dos documentos necessários à transferência da propriedade e circulação dos veículos arrendados, CRV/DUT, placas MWR 2878 e MWR 2366, em perdas e danos, deveria ocorrer a exclusão das astreientes fixadas sob pena de enriquecimento ilícito. Afirma que no ofício encaminhado pelo DETRAN estou esclarecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, pois os veículos sofreram restrições judiciais, o que já impossibilitava a alteração da titularidade dos bens. Além disso, o agravante firmou contrato de leasing com a empresa A da Costa Mendes, a qual, por sua vez, cedeu seus direitos e obrigações como agravado. Acrescenta que caberia à cedente e não ao executado agravante o dever e responsabilidade de, no prazo de 30 dias, contados da negociação, ter providenciado a emissão do CRB perante o DETRAN,
como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, parágrafo 1º do artigo 123. Todavia, tal providência não foi efetivada, fato que do mesmo modo impossibilitou qualquer ação do ora agravante, designadamente a baixa ou cancelamento do gravame. Argumenta que, se mantidas as astringentes em cumulação com a indenização por perdas e danos, haverá a configuração de dupla penalidade e enriquecimento sem causa, e que a multa pode ser excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício. Subsidiariamente, menciona que as astringentes arbitradas em R$ 50.000 não se mostram razoáveis e merecem redução para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Argumenta ainda que a avaliação dos bens para apuração das perdas e danos foi realizada por oficial de justiça, o qual apurou que o veículo Scania G380 está com o motor sem funcionamento, o que impediu a avaliação da parte elétrica. E quanto ao semi-reboque de placa MWR 2366, não foi possível fazer a avaliação porque o bem estava em péssimo estado de sucata. Desse modo, um veículo Scania se equipara aos veículos em estado de perda total e o semi-reboque se encontra em estado de sucata. A jurisprudência entende que a tabela FIP seria o melhor e mais adequado método de se apurar o valor da avaliação dos veículos. Afirma que, caso não seja acolhida a tese de consideração da tabela FIP para avaliação dos veículos, os autos sejam encaminhados à contadora judicial para apuração do montante das parcelas pagas pelo agravado, corrigido monetariamente pelo NPC, desde que o agravado apresente todos os comprovantes de pagamento das respectivas parcelas e que este tribunal condicione o pagamento de qualquer valor a título de perdas e danos à entrega dos veículos ao agravante, pois se o agravado receber qualquer pagamento e ainda manter a posse desses, isso configurará o enriquecimento sem causa. Com esses argumentos, pede a concessão de efeito suspensivo para impedir a acumulação das astringentes com indenização por perdas e danos, que os cálculos realizados pela contadora considerem os valores pagos pelo agravado, a tabela FIP e a devolução dos bens ao agravante. Considerando que o pedido de efeito suspensivo se confundia com o mérito, estabeleceu-se contraditório. Razões contra razões apresentadas, a oportunidade em que defende que não pode fazer as manutenções ali, porque não pôde dispor dos bens, uma vez que não possuía certificado de registro e licenciamento de veículo, pois os agravantes não procedeu com a baixa no gravame e a transferência dos veículos. Afirma que, em uma saída para levar os veículos para manutenção, os veículos poderiam ser apreendidos e recolhidos ao pátio do DETRAN por ausência de documento obrigatório, tendo em vista que não possuía um documento hábil para rodar, por culpa única e exclusiva da agravante. Aponta ainda que a conversão em perdas e danos não impede a acumulação com a multa combinatória, pois que a multa combinatória decorre da inércia da agravante em cumprir as determinações judiciais de forma reiterada, e as perdas e danos são para compensar a agravada que não pôde dispor dos bens adquiridos por culpa da agravante. Quanto tais pontuações, pede o desprovimento do recurso. Os autos remetidos à Procuradoria em parecer da Lavra da Ilustre doutora Samara Aska Sawaia, opinou pelo conhecimento, mas deixou de se manifestar quanto ao mérito. É o relatório, presidente. Muito obrigado. Então, dou a palavra ao doutor Dualib pelo agravante. Não é isso? Eu queria só que o senhor declinasse seu nome completo, OAB, e a parte pela qual o senhor vai fazer a sustentação oral, por favor. Para fins de registro, eu me chamo Fábio Luiz Costa Dualib, advogado, devidamente inscrito na OAB Maranhão sob o número 9799, sustentarei em favor do agravante Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Excelentíssimos senhores desembargadores, a quem faço as devidas saudações na pessoa do excelentíssimo presidente desta Igreja Câmara, desembargador Raimundo Bogeia, excelentíssima representante do Ministério Público aqui presentes, servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça, caros colegas que estão online, muito bom dia.
Excelência, conforme muito bem relatado pelo desembargador Raimundo Barros, este agravo instrumento, ele se concentra basicamente em 2 pontos. O primeiro dele é sobre a possibilidade ou não de cumulação entre asteentes e perdas e danos quando a obrigação de fazer se tornou impossível de ser cumprida. E o segundo ponto é o qual seria o melhor critério para apurar essas perdas e danos. Quanto ao primeiro aspecto, é importante frisar que se a obrigação de fazer, que seria essa entrega da documentação para a transferência dos veículos, ela se tornou impossível de ser cumprida de forma incontroversa nos autos, quando o juízo, a Corte, oficiou o DETRAN do Estado de Tocantins, questionando sobre a possibilidade de realizar a transferência direta. E o próprio DETRAN, assim, em sua resposta, determinou, peço aspas, informa a impossibilidade de cumprir a decisão, tendo em vista que existem impedimentos para emissão de DUT/transferência relacionada aos veículos de placa MWR 2878 e MWR 2366, em decorrência de bloqueios renojude do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E o que acontece, Excelência? O agravado tenta induzir este egrégio tribunal a erro, dizendo que seria um fato superveniente, um fato novo. Essa circunstância seria algo atual. No entanto, é importante asseverar que o próprio agravado, em sua inicial, destacou que já existiam restrições nos veículos. Então, não é algo recente. Além disso, Excelência, é importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro determina que, quando há uma negociação, cabe ao proprietário se dirigir ao DETRAN e providenciar um novo documento. E, no caso, o proprietário não era o Safra. O proprietário era uma empresa chamada A da Costa Mendes. Caberia a cedente, aqui no caso, houve um contrato de leasing, e a cedente foi essa empresa, cabe a cedente providenciar esse novo documento. De verdade, Excelência, muito embora essa providência tenha sido efetivada, foi por isso que não aconteceu o cancelamento do gravame. E foi em razão disso que o juiz Ocon reconheceu o justo motivo pelo descumprimento da obrigação de fazer e entendeu pela impossibilidade de promover a transferência das propriedades do veículo e determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Então, Excelência, por consequência óbvia, não seria possível manter a dupla penalidade. É o que o STJ entende pelo bis in idem. Teria tanto a penalidade da multa diária, quanto da perdas e danos. E essa visão do STJ tem por objetivo, exatamente, uma vez que a obrigação de fazer era para cumprir, a multa diária era para cumprir, se não existe mais essa possibilidade, não tem como acumular com perdas e danos. E a jurisprudência do STJ é farta sobre o assunto. Tanto a terceira como a quarta Câmara tem centenas de julgados a respeito do assunto. Eu vou citar pelo no embargo de declaração, recurso especial de número 1.850.537 de São Paulo, que diz o seguinte, peço aspas. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de imputabilidade se alcançar a finalidade da ordem judicial. Fecho aspas. Excelência, é exatamente o mesmo caso. E em razão disso, que se pede a exclusão da integralidade das asteentes e na impossibilidade, ou seja, pelo princípio da eventualidade, se assim não for o entendimento desta egrégia Câmara, que haja a sua redução de forma proporcional. E o segundo ponto? Esse segundo ponto é tão importante quanto o primeiro. E digo isso em razão do alto valor que o exequente está pedindo a título de perdas e danos. Pois bem, qual foi o critério estipulado pelo juiz de base a título de perdas e danos? Que todas as parcelas do financiamento fossem devolvidas ao agravado, devidamente corrigidas. Este foi o critério adotado pelo juiz de base. Mas antes mesmo de assim determinar, Excelência, o juiz de base, por prudência, mandou fazer uma avaliação dos referidos veículos,
E o que aconteceu? O que disse o oficial de justiça? Se eu lembro, é como se fosse o próprio juiz lá verificando os veículos em questão. O que disse? Veículo sem funcionamento. Motor sem funcionamento. Parte elétrica sem possibilidade de análise. E mais. Estrutura sem condições de uso ou locomoção. Somente para remoção para oficina especializada. Quanto ao reboque, este sequer foi encontrado. Mas, de acordo com o depoimento de uma das testemunhas que se encontrava na empresa, disse que o estado desse veículo, do semi-reboque, era de péssima conservação, estado de sucata. Assim, se encontra no laudo oficial assinado pelo oficial de justiça. Excelência, nessas situações, a gente verifica, primeiramente, que o agravado não teve a prudência de sequer manter os veículos. E ao dizer que não tinha o certificado do veículo, que não poderia se locomover com o veículo em razão do gravame, isso, no mínimo, não faltou para a verdade. Como nós sabemos, nós temos veículos financiados e nós podemos livremente dispor desses bens, nós podemos andar com os bens pela rua. Não é por isso que impede a locomoção dos veículos. Como disse, o que impedia, na verdade, era o reajuste por culpa de terceiro. Então, Excelência, aqui, apenas no juízo imaginário, se a obrigação de fazer fosse possível de ser cumprida, o que não é no caso, o agravado ficaria com o veículo no estado que está hoje? Certamente que sim. Então, não seria o correto devolver tudo que ele pagou, sendo que ele usufruiu desse patrimônio durante tantos anos. E é isso que entende, por exemplo, a jurisprudência do STJ. E aqui faço referência ao julgado da relatoria da ministra Nancy Andrighi, no RESP de número 1.742.897, Paraná, que fala o seguinte, peço aspas, a tabela FIP é comumente utilizada para a pesquisa de preço médio de veículos e serve para de valores dos veículos automotores terrestres, considerando inclusive os diversos fatores de depreciação. E olha só, Excelência, de acordo com o execute, essa total de danos hoje seria de R$ 2.362.952,93, enquanto a avaliação oficial foi da Justiça, designado pelo juiz do até, avaliou no valor de 250 mil, e o que a FIP diz? O valor do veículo é de aproximadamente 204 mil. Então, o valor que o exequente está pedindo é 10 vezes, mais de 10 vezes superior ao que a FIP determina, Excelência. E esse entendimento, igualmente, é seguido e aplicado pela Igreja Quinta Câmara Civil. Faço referência a um julgado de relatoria do desembargador Raimundo Barros, na apelação civil de número 44.247/2014, que diz o seguinte, peço aspas, logo, a apelação faz jus ao recebimento do valor do mercado apresentado por ela mesma, a folha 312 dos autos no montante de R$ 20.859, valor da FIP, e não o valor pago pelo contrato de financiamento fiduciário quando requeriu em sua apelação. Excelência, é exatamente o caso dos autos. E é em razão disso, Excelência, que pede a reforma da decisão agravada, tanto para excluir as extraentes, como para substituir o método, ou melhor dizendo, o critério de avaliação das perdas e danos para a tabela FIP. É o que se pede. Muito obrigado, Excelência. Nós que agradecemos. Nós temos também a sustentação oral, a doutora Juliane Pereira, pela parte agravada. É isso, doutora Juliane? Exato. Bom dia, Excelência. Bom dia. Eu gostaria, prefeito registro, que a senhora, da mesma forma, registrasse seu nome completo, OAB, e a parte pela qual a senhora vai fazer a sustentação. Perfeito. Para fins de registro, sou a advogada Juliane Pereira Melo Lopes, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 15791. Neste ato, represento o agravado, Antônio José de Lima Couto Neto e CNTDA.
Inicialmente, eu gostaria de dar bom dia aos eméritos desembargadores, ao representante do Ministério Público, os servidores e os demais presentes na sessão. O presente agravo de instrumento combate decisão de base que converteu a obrigação de fazer de transferência da propriedade do veículo, Scania G380, e de um semi-reboque em perdas e danos, bem como manteve a condenação na multa combinatória. Quanto a esse ponto, a sentença não merece reforma. Existe uma clara impossibilidade da exclusão das extrintes, uma vez que a conversão de perdas e danos foi posterior aos inúmeros dissabores vivenciados pela agravada em razão da longa inércia para cumprimento da obrigação gerada pela agravante. A agravante se insurge nesse tópico especificamente as extrintes, no intuito de elucidar as razões pela sua subsistência, especialmente em razão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Conforme se extrai da dicção do artigo 500 do Código de Processo Civil, a indenização por perdas e danos dá-se-á sem prejuízo da multa fixada, periodicamente, para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Ora, a conversão da perdas e danos não impede a acumulação com a multa combinatória. Como é ser disso, o objetivo da extrintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas, em verdade, é estimulá-lo, compeli-lo, a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. No caso dos autos, o processo originário ao cumprimento de sentença é de 2013, ano em que também saiu a ordem determinando o cumprimento da obrigação de fazer, concernente à transferência do bem para o nome do agravado, situação que nunca se efetivou. Ou seja, ao longo de quase 10 anos, a agravada não foi capaz de cumprir a referida obrigação. Quanto à informação de que a impossibilidade se dava em razão de bloqueios judiciais, é importante frisar que esses bloqueios se deram em nome de terceiro e quando já existia a determinação para que fosse transferido. Ou seja, se a transferência tivesse efetivada em nome do agravado, com toda certeza os bloqueios não teriam recaído, porque o bem se encontrava em nome de terceiro ainda. As extrintes se deram com o fato do descumprimento da obrigação originária, inclusive, já se converteu em coisa julgada, sequer seria passível de recurso, vez que a atual fase já é a de cumprimento de sentença. Ou seja, toda a matéria de mérito ela já foi discutida e já transitou em julgado. A conversão de perdas e danos trata o fato posterior ao arbitramento das extrintes, em razão do não cumprimento da obrigação principal. Ou seja, durante anos, a parte agravada se manteve descumprida a determinação judicial e não pode agora, após tanto tempo, requerer a extinção da obrigação de pagar as extrintes se ao tempo oportuno se quer o cumprimento ao determinado judicialmente. Ou seja, não há qualquer relação entre a penalidade aplicada e eventual enriquecimento sem causa, porque não há penalização em razão do mesmo fato. Isto porque as extrintes tiveram origem pelo descumprimento da decisão judicial de transferência. E a conversão em perdas e danos se deu pela atual impossibilidade de cumprimento da obrigação. Ou seja, ao tempo oportuno, era plenamente possível o cumprimento da decisão judicial. O que ocorreu foi a completa inércia da agravante em cumprir, se esquivando de cumprir o determinado judicialmente e não existindo qualquer repetição em relação às penalidades. Quanto ao pedido alternativo de redução das extrintes, este também não merece reforma, porque a referida penalidade já fez coisa julgada e não cabe mais qualquer recurso também em relação a isso. De maneira muito clara, não há que se falar em reforma da decisão quanto a esses pontos, porque o juízo de base está se atendo a dar o estrito cumprimento do previsto na nossa legislação. No outro ponto, a agravante se insurge contra a decisão do juízo de base, que entendeu que, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, estipulou como critério para apurar o valor das perdas e danos os valores despendidos pelo agravado, à época, para adquirir os veículos acrescidos de correção monetária. Insiste a agravante que o valor dos bens deve ser atribuído por meio de tabela FIP. Seria impossível. O cálculo de perdas e danos pela tabela FIP não teria como equiparar todas as perdas que o agravado teve. Porque o veículo havia sido adquirido para prestar serviço na empresa agravada, que é uma empresa de material de construção, que trabalha com transporte, entrega desses materiais, e não para mero uso, Ou seja, não se calcula nesse caso somente o que a agravante desprendeu, mas principalmente o que ela deixou de ganhar. A 2, que seria impossível, ao longo de 10 anos, manter os veículos no estado em que foram adquiridos, mesmo com conservação, como fantasiosamente requer agravante, quando eles eram impedidos sequer de circular. Ou seja, sequer poderiam sair do lugar porque o documento não foi transferido para agravante.
em todos os aspectos lógicos que a gente vai observar, impossível seria calcular o valor das perdas e danos por meio da tabela FIP. O juízo de base, nesse sentido, acertadamente se pronunciou. Ademais, quanto ao pedido alternativo de que a agravada comprove os pagamentos para a realização do cálculo, também não merece guarita. A porque já houve comprovação do pagamento integral dos bens quando do ajuizamento do processo principal, lá em 2013. E A2, que em que pese a agravante requeira que o agravado faça nova juntada, a própria agravante, na cópia integral do processo juntado a este agravo de instrumento, já procedeu com a juntada de todos os comprovantes de pagamento, conforme documentos de ID número 23257868, da página 80 em diante. Todos são bloqueios de comprovante de pagamento com a regular numeraçãozinha juntada, né? Foi juntada, inclusive, pelo próprio agravante neste agravo de instrumento. Outro pedido alternativo, né, que também esse egrégio tribunal condicione o pagamento de qualquer valor a título de perdas e danos à entrega dos veículos ao agravante. Esse também não assiste razão. A agravante tenta, neste momento, uma inovação em sede de agravo de instrumento, uma inovação de tese, a fazer uma espécie de pedido alternativo, quando requer que o juízo condicione o pagamento de qualquer valor a título de perdas e danos à entrega dos veículos ao executado, para que seja evitado enriquecimento sem causa. Também não é possível neste momento processual. Como pode ser visto no curso de todo o processo, a agravante não apresentou qualquer requerimento nesse sentido, o trazendo à baila somente em sede de agravo de instrumento, num processo de cumprimento de sentença. Ou seja, toda e qualquer matéria meritória que já fora tratada desse jeito na fase de conhecimento, o processo só se encontra em fase de cumprimento de sentença, porque já houve uma sentença transitada em julgado. Não há mais um momento processual para pedidos alternativos de mérito. Diante de todos esses esclarecimentos, e tudo que consta nos autos do processo, é evidente a ausência de razão aos termos do agravo do instrumento. Por esse motivo, requer-se que seja negado o provimento. Eu agradeço a atenção de todos. Bom dia. Agradecido, doutora Juliane. Por favor, a nossa procuradora, doutora Sama. Mantenha, excelência, o parecer do salvo. Pois não, desembargador Barros. Presidente, senhor desembargador Castro e nossa procuradora, esse processo aqui, assim, é um daqueles processos que vai se tornando complexo, né? A ação, para Vossa Excelência ter uma ideia, é de 2013, né? Foi julgado os méritos porque o agravado, empresa Antônio José de Lima Couto e Companhia Limitada, ele adquiriu esses bens numa cessão de direitos, né? Que pode ocorrer quando o móvel, no caso aí, os veículos foram adquiridos por financiamento de arrendamento leasing. E o próprio Banco Safra, ele anuiu a essa transferência do arrendamento. O erro, no meu modo de ver, é que não se fez as devidas transferências no momento em que houve a cessão. Então, os veículos continuaram em nome da empresa que havia comprado originalmente do Banco Safra, que é a empresa... Localizar aqui o nome. Descumprindo uma decisão judicial, né? Como? Descumprindo uma decisão judicial porque o juiz havia determinado esse sentido, não foi? Não, mas no começo, assim, quando foi feita a sessão, desembargador Castro, o correto, entendeu? O correto era ter havido, quando foi feito o contrato de cessão e o banco anuiu, era para ter sido feita a transferência para o nome do novo cessionário, né? Aí que houve o problema, não houve essa transferência, apesar do banco ter anuído com essa operação. Porque se o banco não tivesse anuído, para mim ele não tinha responsabilidade nenhuma. Mas ele anuiu com a transferência. Assim como eu tendo um financiamento, eu posso transferir para um colega e, a partir de então, esse colega é o responsável e todos os registros vão ficar em nome dele. Então, o que aconteceu? Como os bens de Bador Castro continuaram no nome dessa empresa, como eu nomeei, AC Mendes, o que ocorreu? Haviam ações trabalhistas contra essa empresa e a Justiça, acho que de Minas Gerais, foi que determinou
O bloqueio, por quê? Porque lá no registro do Detran, tudo ainda estava em nome dessa empresa. Aí gerou problema. O agravado pediu que o banco fizesse, né, a transferência dos registros no Detran. Depois de muitos anos, depois que o juiz oficiou, né, para a comarca de Goiás, então foi que se descobriu que agora há impossibilidade. Por quê? Porque existem os gravames resultados da ação trabalhista lá na Justiça de Minas Gerais. Então, realmente, hoje ficou impossibilitado, mas não era impossível fazer a transferência no momento da sessão de transferência do LISIC. O que fez o juiz de primeiro grau? Isso transitou em julgado, né? Como agora na fase de cumprimento de sentença, o que o juiz fez? Ele transformou isso em perdas e danos, né? Ao invés de mandar transferir, e esses bens hoje estão deteriorados, como vocês já puderam deduzir, porque ficaram parados, sem documentos, e ele transformou. A discussão que traz aqui a parte agravante, bem defendida pelo doutor Fábio, é que deveria ser pela tabela FIP, né? Essas perdas e danos. Mas só que a tabela FIP de esses veículos hoje sucateados vai ter um valor, entendeu o juiz de primeiro grau, muito baixo, fora da realidade do que foi o prejuízo que a parte teria tido. E o que fixou o juiz? Ele fixou que seria pelas prestações pagas do LISI, que foram 37 prestações, atualizado o valor, só isso. Esse seria as perdas e danos. E mais, durante o período que houve a fixação de uma multa para cumprimento dessa transferência, para Vossa Excelência ter uma ideia, essa multa chegou a 1 milhão, mais de 1 milhão de reais. Eu tenho aqui no voto explicado direitinho, está aqui 1.358.000. E por quê? Porque primeiro ela iniciou, acho que com R$ 1.000, depois 2.000 e depois 5.000, para que se fizesse a transferência dos bens para o nome do novo cessionário. Não foi feito. Então, o valor das rastreantes apurados até 10 de março de 2022 seria R$ 1.358.000. O que o juiz fez? Ao fixar essa transformação para reparação por perdas e danos, ele reduziu essa multa para R$ 50.000. Não é mais 1.358.000, é R$ 50.000. A discussão agora é essa, que o agravante traz também para reduzir ainda mais, né? Eu estou entendendo, como eu disse, o processo acabou se tornando mais complexo do que deveria, mas eu estou entendendo que o banco, na verdade, foi omisso, porque ao fazer, né, ao aceitar, ao anuir com a transferência do arrendamento leasing, ele tinha que também fazer a transferência e informar o Detran para que a parte pudesse transferir para o seu nome. Não houve. Depois, passado muito tempo, como Vossa Excelência estão vendo aqui, já havia o gravame da Justiça do Trabalho de, acho que Tocantins ou Minas Gerais. Minas Gerais, entendeu? Então, eu estou entendendo aqui, também não quero que se transforme num valor absurdo, né? Mas acho que a discussão está essa aqui. Vamos manter a decisão do juiz, porque nós estamos em fase de cumprimento de sentença. Ele transformou a devolução, né, em cumprimento de sentença. Essas 37 parcelas atualizadas e mais a multa, mais as astrientes fixadas, que hoje está em 50.000, como já disse o juiz, reduziu, o juiz ou é juiz, se não me falha a memória. A discussão é essa, que restou é essa. Acho que o banco poderia, sim, pelo menos provar que tinha gestionado para fazer a transferência e não pôde, só que agora realmente é impossível. E até os bens estão imprestáveis, porque ficaram sem condição de tráfego. Eu estou votando aqui, mas, como sempre, essa
nessa questão de valores, nós ficamos abertos à discussão. Eu estou aqui com esses esclarecimentos, estou citando aqui também jurisprudência, dizendo que é possível, né, na impossibilidade de haver, está aqui, só que pode ser acumulada, né? Pode ser acumulada junto com as perdas e danos a partir do momento que é impossível o cumprimento da obrigação. Por outro lado, Gilmar, Sua Excelência está colocando que essas estreias eram mais de 2 milhões e foi reduzida para 1.358.000. Pois é, foi apurado na reduzida para contadoria 50 judicial. mil. Reduziu para 50 mil. Isso. Então, eu estou votando aqui, mas submetendo naturalmente. Eu estou votando aqui, conhecendo e negando provimento ao recurso para manter a decisão agravada. Só está me causando assim, isso Fique aí à foi vontade, definido não no processo de conhecimento. Não, Foi no processo de conhecimento foi decidido e transitado em julgado que o banco deveria fazer a transferência. transferência, certo. Na minha que eu tenho aqui, o banco foi omisso, porque ele poderia ter dito, olha, eu gestionei, não consegui, e tal, e tal, e tal. Já no cumprimento de sentença é que o juiz, sabendo que os gravames eram da justiça trabalhista, né? Ele decidiu em transformar. Esses fatos não se discute mais no cumprimento de sentença, inclusive o recurso está trazendo uma inovação, né? Está trazendo algo que não foi discutido anteriormente. A discussão é o valor. O que o banco agravado quer que seja pela tabela FIP. Eu acho que vai ficar muito baixo. Porque a tabela FIP ela vai pelo ano do Pois veículo. a tabela FIP, é isso que eu estou colocando, vai pelo ano do veículo, não vai pelo estado que ele se encontra. Né? Porque a tabela FIP é perda total. Quando dá uma perda total em qualquer carro nosso por um acidente, vai pelo ano. Aí vai pelo ano do veículo. Né? Sim. Aí ele está calculando o ano do... O que o juiz fez lá, que o primeiro grau fez, foi dizer que deve ser devolvido as 37 parcelas que foram pagas. Corrigidas. Sim. Não creio que vai dar também um valor tão exorbitante. Qual era o valor aí? 2 milhões alguma coisa? Não, era 8.600 uma parcela. Vezes 3, 8 vezes 3, 24, daria 200 e poucos mil, aí teria que atualizar, né? Mas aí a preocupação de Vossa Excelência é correta, né? Se quiser só devolver o valor puro e simples, nós estamos abertos à discussão. Nós estamos decidindo aí, segundo o seu voto, é que vai ser devolvido todas as prestações corrigidas monetariamente a partir de cada data de desembolso. Foi isso que o juiz decidiu? Foi isso que o juiz decidiu. Mas poderíamos modificar isso. Não Como eu disse que eu estou fazendo, porque essas prestações encerrou quando, Tereza? Não pode ser diferente daquilo que o juiz decidiu, porque ele está colocando as correções. Mas o que a gente quer, desembargador Castro, também é que seja feita uma reparação justa, né? Porque também se pegar em muitos anos, esse financiamento é antigo, né? Não sei se esse valor de 240 mil... Vai sair pelo preço do caminhão novo, 2 milhões ou mais. Caminhão zero. Né? Aí nós teríamos que encontrar, como sempre fazemos aqui, um ponto de equilíbrio. Né? Eu estou propenso, também estamos conversando aqui, né? Hoje em dia, com essa... Eu fui fazer lá no eu acho CNJ, que poderíamos também, assim... Pois não, pode continuar. Cooperação, juízes de cooperação, né? Construindo, porque se ele quer o veículo, né? O preço de um veículo do ano que ele tem lá parado, a carreta e o veículo, né? Porque eles têm placa própria, né? A carreta também. Seria a carreta e o veículo, pelo valor da tabela FIP, eu acho que é o valor atualizado que tem para o veículo. Para o veículo. Foi convertido. 2012. O juiz mandou, o ano do veículo. O juiz mandou, olha,
O veículo é para passar para o nome da empresa. Não pode. Concordo com o senhor plenamente, como com o juiz. Desídia do banco. Como é que ele transfere um leasing e não se cuida para saber se... transferir os registros. Exatamente. E isso acontece diuturnamente. Nós sabemos em julgamento que o banco, às vezes, você quita o carnê, quando você vai ver, o banco não transferiu por problemas outros que não foi causa sua. Mas aí, o que o objetivo da perdas e danos, que está se apurando aí, não é o valor que ele pagou. O que ele está perdendo é o caminhão, né? Sim. Ele está perdendo é o caminhão, então é o valor do caminhão. Aí dizer que no transcurso de... Isso aí deveria ter vindo no conhecimento. A perdas e danos. Aí essa perdas e danos por não ter usado o caminhão, aí é aquele lucro cessante, que não foi discutido no processo de conhecimento, porque perdas e danos é uma coisa. Sim, lucro cessante, que muito bem explanou a advogada, e sempre a explanação dos advogados são boas para esclarecer a gente no julgamento, que a advogada colocou, não, mas esse valor tem de ser da devolução, porque ele ficou sem usar o veículo, e ele usava o veículo para fazer frete, etc. Aí nós estamos aí em lucro cessante, que não houve apuração. Nós estamos tratando aqui de perdas e danos. No meu ponto de vista, a perdas e danos é reaver o valor atual do caminhão, pela tabela FIP. Sim. O caminhão de 2013, quanto vale na tabela FIP? 2009, o caminhão. 2009. Qual o valor da tabela FIP? Eu concordaria, desembargador, também eu estou argumentando. Estamos abertos à discussão, como sempre fazemos. Porque esse valor das prestações pagas me parece muito querendo indenizar um lucro cessante, que não foi decidido na sentença. É só perdas e danos. E a perdas e danos, a meu ver, seria do valor do caminhão hoje, que é a tabela FIP. Desembargador Castro, o que acha? Então, esse valor que seria de 2009... vai atualizar quanto é um caminhão nas mesmas condições hoje. A tabela FIP é a melhor de todos, ela é muito mais do que quanto é o caminhão hoje. Me parece razoável essa colocação, porque não vai desvalorizar o caminhão. Não, e hoje é melhor você aceitar o preço da tabela FIP do que você colocar o carro para vender em algum lugar, porque a tabela FIP sempre é acima do valor de mercado. Então, vamos acertar aí, presidente. Eu, da minha parte, como já disse, a discussão é essa, né? Eu reconheço que o banco foi desidioso no momento que fez a transferência do leasing e não providenciou a transferência dos registros. Poderíamos colocar, porque a tabela FIP hoje também ela tem um valor máximo e mínimo. Não sei se você já percebeu. Seria o valor máximo da tabela FIP. Sim, poderíamos colocar os dois bens avaliados pela tabela FIP no valor máximo atualizados hoje, né? Isso. E mais a multa também, de 50 mil seria mantida. Que é para acumular também a multa de 50 mil. Então, tudo bem, seria parcial provimento aí. Certo. Porque uma das intenções do banco seria essa, né? E aí nós estamos jogando dentro daquilo que está sendo pedido, porque foi colocado na tabela FIP. Nós estamos colocando uma situação diferente. Sim. Nova. Certo? Então fica assim o voto parcial provimento, né? Apenas para dizer que as perdas e danos serão apuradas com base na tabela FIP em seu grau máximo. Perfeito. Permanecendo aí a multa de 50 mil reais. As astraentes, aliás. Estamos de acordo? Acompanhe, presidente. Então, Vossa Excelência pode publicar que o voto vai ser nesse sentido. Temos mais algum do direito privado? O terceiro. É o agravo interno com a relatora do Castro. Então, senhores, para não ficarmos alternando entre câmaras cíveis e direito privado, vamos, já que nós, por deferência ao advogado que estava presente, alteramos a nossa pauta para direito privado, vamos prosseguir para exaurir o julgamento do desembargador Castro. Qual é o, por favor, Grace? O agravo interno, desembargador Castro. É o agravo interno 0812-36-92, agravante, HP Vida Assistência Médica Limitada, advogado Nelson Rodrigues, e agravada SSDA, representada por Diego Bento de Araújo,
defensor público Davi Rafael Silva Vera. Tem sustentação por qual parte? Certo. Agravo de instrumento. Tem sustentação oral nesse agravo de instrumento? Tem. Agravo interno, é agravo interno. É o agravo interno do mérito ou é de eliminado, senador? É do mérito do agravo que eu digo. Está julgando definitivamente o agravo? O agravo interno é da liminar que nós estamos analisando, porque foi dado uma liminar no agravo de instrumento, e em função do agravo de instrumento, dessa liminar no agravo de instrumento, é que foi, então, proposto o agravo interno. Doutor Raimundo, nos termos do Código de Processo Civil, só existe sustentação oral quando está se julgando o mérito do agravo. Eu sei que no agravo não tem mérito, porque ele decide sempre uma questão, mas o Código de Processo Civil assim fala, só terá sustentação quando se está julgando o mérito do recurso. E aqui nós não estamos julgando definitivamente o agravo, é só tratando de liminar. Então, eu vou querer a compreensão do senhor, a sua companhia é muito bem-vinda, senhor, mas não vamos deferir a sustentação oral nesse momento, porque não se trata do mérito do recurso, está certo? Perfeito. Se trata de uma liminar, mas o senhor é sempre bem-vindo e gostaria que o senhor prosseguisse acompanhando a nossa sessão. Pois não, farei aguardando. Então, o primeiro item da emenda é o agravo interno interposto por HP Vida, assistência médica, que pretende a reconsideração ou reforma da decisão da minha lavra, aí vem o número do ID, quem deferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, está trazendo também o número do agravo de instrumento. Segundo item da emenda, defende que, não havendo o que se falar em falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação do serviço em debate, a autora teve seu pleito negado por cumprir período de carência contratual e requer a reconsideração da decisão que negou o efeito suspensivo pleiteado no agravo do instrumento. Caso contrário, que este colegiado a reforme. Terceiro item vai ver o que é o fato. Conforme registrado na decisão atacada, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido da impossibilidade de negativa por parte das operadoras de plano de saúde, quando o quadro clínico do paciente demonstra sua necessidade. No caso, como é a espécie em que há um risco de saúde, de acordo com o relatório médico, tem o número do ID do relatório, em que diz que a criança de 3 meses de idade se encontra bastante vulnerável, apresentando um quadro de síndrome gripal grave, pneumonia broncoaspirativa grave, necessitando de urgência, indicando a Clíndemedicina solicita a internação no leito do UTI com urgência. Nos casos em que implicam risco de lesão difícil reparação do paciente, torna-se admitível o recurso do plano agravante em custear a internação do hospital indicado pelo médico. Aí, no caso, é o quarto item da emenda. Finalmente, considerando que o agravante não trouxe argumentos novos daquilo que já foi decidido no agravo do instrumento, informo que os fundamentos alicerçados na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça supõe entendimento pacificado no sentido de que tal a ausência seja negativa de provimento do agravo regimental. Aqui é uma internação de uma criança de 3 anos com quadro grave de pneumonia e de gripe, e que não foi no primeiro momento atendido, e em razão disso é que a parte interpôs, né, a ação nesse sentido. Por essas explanações, nós estamos negando o provimento e mantendo a decisão atacada nos termos, né, já decidido anteriormente. Eu voto. Acompanhe, presidente. Da mesma forma, acompanho. Então, por unanimidade, negaram o provimento ao agravo interno. Agradeço, excelência, me despeço aqui, desejando uma boa restante de sessão. Agradeço, doutor. Um abraço. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, até uma próxima.
Em segundo, no agravo de instrumento do desembargador Barros, o advogado confirmou, mas não apareceu. Então, o 2 e o 4 do desembargador Castro, da terceira. Então, vai pela emenda. O segundo é Raimundo Barros e o número 4 é o desembargador Castro. Também não está o advogado presente? Não está. Como nós já definimos aqui, fica a critério do relator. O relator é o desembargador Barros e o outro relator é o desembargador Castro. Os advogados pediram sustentação, mas não compareceram. Aí fica a critério do relator se vai relatar ou vai retornar para a virtual. O que eu estou relatando, matasse logo, porque é uma coisa tão simples, para evitar de levar para a Câmara, para virtual, de julgamento. Então. Acordo, presidente. Pode. O primeiro, então, é seu, desembargador Raimundo Barros. O número 2 da pauta de direito privado. Muito bem. A matéria também é uma matéria já, assim, em fase de cumprimento de sentença. Então, inclusive, nos autos, há um registro aqui de que até a ação rescisória sobre essa matéria já foi ajuizada, mas o desembargador Kleber, que foi o relator, entendeu que, na verdade, estava se utilizando a parte, A parte estava se utilizando indevidamente da ação rescisória, como um substituto recursal. Então, a matéria é uma ação de cobrança que a empresa Brahmani Consultoria Tec-Ireli fez contra a agravante Memphis Montagem Eletromecânica, Manu e Prestação de Serviço Limitada. Por quê? A Brahmani vendeu para essa empresa uma máquina, a ação era de reintegração de posse com pedido de tutela, com ação de cobrança e perdas e danos, em razão da venda de uma máquina FANT, Fábrica Móvel de Tubos Helicoidais. Essa fábrica, essa máquina, foi vendida à época por R$1.500.000. E desse valor foram pagos apenas 513 mil. Sim, foram pagos, ficou faltando pagar R$513 mil. Daí é que veio a ação de cobrança, e mais perdas e danos. E, inicialmente, o que a agravante, a empresa alega aqui é nulidade da citação, pois o recebimento do AR se deu por funcionário que não ocupa quadros na empresa, sendo terceiro estâneo, não sendo possível a aplicação da teoria da aparência. E, em decorrência desse vício, a agravante não teria tomado conhecimento da ação. Foi declarada rével, o que evidencia o prejuízo, porque na sentença foi condenado ao pagamento da quantia de 513 mil. É de 2021 a sentença. Pontua ainda que, além do vício de citação, há excesso de execução, pois o valor efetivamente devido seria de R$ 124.185,59. Haja vista que a agravada não discriminou com exatidão todos os valores que lhe foram pagos por ocasião da venda da máquina, e mesmo tendo sido apresentada a planilha com os respectivos comprovantes, a contadoria limitou-se aos cálculos apresentados pela agravada, tendo o magistrado de base ordenado o bloqueio e penhora nas contas da agravante. Com esses argumentos, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o vício da citação, com a anulação do processo desde o aludido ato, e com retorno do feito para a fase de conhecimento, e, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso da execução. Considerando que o pedido de efeito suspensivo se confundia com o mérito, estabeleceu-se contraditório. Na verdade, aqui a citação, senhores desembargadores, ela foi encaminhada para o endereço da empresa.
Ele é que disse que alguém que recebeu lá não pertenceria aos seus quadros. Mas a autora da ação, ela mandou para o endereço fornecido no momento de firmado o negócio de compra e venda. É importante se dizer ainda que o parecer da doutora Marileia, ela opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Essa nulidade da citação, como já disse, para o julgamento aqui do agravo se confundia com o mérito, por isso é que eu não me manifestei sobre efeito suspensivo, e foram, assim, apresentados nos embargos opostos, né? Sendo importante sempre relembrar que já foi percorrido o caminho da ação de conhecimento e também da ação rescisória, né? Sobre a mesma matéria. Então, a Justiça já se manifestou, né, sobre o assunto, né, sobre nulidade da citação, sobre teoria da aparência, sobre a rescisória que o desembargador Kleber disse que ela apenas estava sendo utilizada como substituto recursal, de modo que eu estou aqui ante o exposto, com essas ponderações, de acordo com o parecer ministerial, rejeita a preliminar suscitada, que é de nulidade da citação, conheço e nego o provimento do recurso para manter a decisão gravada em todos os seus termos. É como voto. Estou de acordo, Breno. De acordo também. Por unanimidade, pelo desprovimento do recurso. Agora vem o quadro, presidente. Posso anunciar, presidente? É a apelação 0801-138, apelante equatorial do Maranhão, distribuidora de energia, advogada Lucimeire Garcês, apelada Eulina Ramos Silva e advogada Luana Moreno. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Houve uma oscilação de corrente e queimou alguns elétrons eletrônicos do agravado, da apelada. CPU, monitor, uma TV, marca LG, notebook. O juiz, então ela vem pedindo danos morais no valor de R$15 mil e mais os danos materiais. O juiz julgou em parte, diminuiu os danos morais para R$3 mil e não condenou a parte em danos materiais, porque não ficou comprovado. Ela não comprovou nos autos que esses aparelhos estavam queimados e o valor disso. Então, o que traz para a discussão é justamente esse valor de danos morais que o juiz estabeleceu lá em Barra do Cordo, R$3 mil, e eu estou mantendo. Então, é nesse sentido que nós estamos manifestando pelo improvimento do apelo da Equatorial. Sem interesse de mérito, só pelo conhecimento. O recurso aí é só da Equatorial? Só da Equatorial. Bom, então tudo bem. É porque, às vezes, é o seguinte, o que eu tenho verificado é que o consumidor ele tem dificuldade para comprovar, nesses casos aí, o dano material. Porque, às vezes, você tem um eletrodoméstico que já tem, assim, 5, 6, 7 anos, que nota fiscal não se sabe nem, ainda acha um registro, né? Então, às vezes, ocorre de queimar um eletrodoméstico que não é tão simples assim a materialização, né? A comprovação disso. Mas, nesse caso, o recurso é só da Equatorial, eu acompanho integralmente. É verdade, Vossa Excelência tem razão, mas às vezes você não tem a nota fiscal, mas ele tem o trabalho da oficina, ou de um técnico pode fazer uma avaliação. Exatamente, pode julgar. E aí, então,
apresentam uma Até planilha, umas fotos, foto, uma alguma coisa, não tem verificação nada disso local. nos autos. De registro do momento da queda de equatorial. Sim. A gente tem um canal que você comunica imediatamente. Tem aquele número que você pode usar. Correu, queimou, você encontrar outro na minha casa, É verdade, não Com não temos esses dados nos autos. Essa iniciativa. É como o desembargador Barros está colocando, as pessoas às vezes é tão desinformada da coisa e tal, e passa. E também, Ninguém está ouvindo a senhora, Doutora- ligue o som. doutora Sâmara, Ligue o som. tem acontecido muito, por exemplo, você mandou um liquidificador, um ventilador. É bem complicado o conserto, porque você manda consertar, eles colocam uma peça já É o preço do usada, na hora que você chega em casa, principalmente em apartamento, você conecta, dá um prejuízo imenso. Se não tiver um sistema de disparo, vai queimar outros objetos. Isso é a Equatorial que é responsável? muito bem, mas nesse caso aí eu acompanho o relator. Não teve sequer recurso da parte Pois é, contrária. Não, eu tudo estou bem. colocando O recurso um é só da exemplo Equatorial. diferente, que às vezes o eletrônico ele está já com problemas. Tá bom, obrigada. Por unanimidade, negaram o provimento ao recurso, não é isso? Senhores, então encerramos a nossa pauta da Câmara de Direito Privado e vamos iniciar aqui agora, que nós invertemos a ordem de sempre por causa da presença do advogado. Vamos retornar agora para a 5ª Câmara Civil e só tem um único processo, não é isso? É um agravo interno na apelação da minha relatoria. É o segundo da pauta, não é isso? É o primeiro da pauta. Você pode anunciar para mim, por favor, Greg? É o primeiro. É um agravo interno na apelação civil 0834626-58/2020. Agravante Adelina Glória Lopes Marreiro Mendes e outras. Advogado Rômulo Frota de Araújo. Agravado Estado do Maranhão, procurador João Vitor Holanda do Amaral e a relatoria é do desembargador Raimundo Moraes Borgé. Quem solicitou foi o doutor Rômulo Frota. Ele está na sala de vídeo. Pois não. Então, nós vamos ter a sustentação oral para o doutor Rômulo, que está aqui em videoconferência nos acompanhando, e, em virtude desse fato, eu vou fazer o relatório. Trata-se de agravo interno interposto por Adelina Glória Lopes Marreiros Mendes e outras professoras da rede pública estadual, visando a reforma da decisão em que neguei provimento à apelação interposta contra a sentença proferida pelo juiz de direito da 6ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha. Na sentença, o juiz da Corte julgou improcedentes os pedidos de suspensão dos descontos relativos à contribuição previdenciária FEPA e de restituição dos descontos retroativos indevidos. Fundamentei a decisão agravada nesses termos. O artigo 3º, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 20, 1998, previa o direito do servidor que tivesse complementado as exigências para aposentadoria integral e que optasse por permanecer em atividade, a isenção da contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadorias contidas no artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição Federal, aposentadoria voluntária. Essa opção do constituinte derivava de estimular o servidor a permanecer ativo quando já reunisse as condições para aposentadoria voluntária, causou problemas fiscais à União, aos Estados, pois, conforme relata Paulo Modesto, reduzia os recursos da Previdência
agravava a contabilidade do regime, sem onerar diretamente o principal beneficiário da permanência em atividade do agente apto à aposentadoria. A emenda constitucional 41/2003 trouxe um novo modelo para o regime próprio de previdência social, substituindo a isenção da contribuição previdenciária pelo chamado abono de permanência. Esse caso aqui nós já julgamos várias vezes aqui. A esse respeito, o artigo 40, parágrafo 19 da Constituição da República, na redação anterior à emenda constitucional de 2019, dizia que o servidor público titular de cargo efetivo que tivesse as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas e que optasse por permanecer em atividade, faria jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até que completasse as exigências para aposentadoria compulsória, na época aos 70 anos. Pelo disposto no artigo 40, parágrafo 1º, 3A da Constituição da República, ainda na redação anterior, a emenda constitucional 103/2019, a servidora pública poderia se aposentar voluntariamente aos 55 anos de idade, caso já possuísse 30 de contribuição, se ocupante de cargo de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. A idade e o tempo de contribuição eram reduzidos em 5 anos. No âmbito estadual, a Lei Complementar 73/2004, no artigo 59, prevê o abono de permanência nesses termos. O segurado em atividade do Sistema de Seguridade Social dos servidores públicos do Estado do Maranhão que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária na forma prevista na Constituição Federal e na Emenda Constitucional número 41, de dezembro de 2003, e que opte em permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Sobre o abono de permanência, devido aos professores da rede pública, vem a propósito mencionar 2 precedentes constitucionais. No tema 888, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua própria jurisprudência e firmou precedente sobre o direito dos professores da rede pública ao abono de permanência, constando no precedente esse trecho elucidativo. Aí passo aqui a relatar o trecho. No tema 965, de repercussão geral, o STF decidiu que, para a concessão da aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício pelo professor da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Salvo um olhar apressado, esse seria o referencial normativo a regular o caso concreto. Acontece que, diversamente do que sugere o conteúdo da sentença, as apelantes não formularam na petição inicial pedido de pagamento de abono de permanência, mas sim de isenção de contribuição previdenciária, FEPA, e devolução das contribuições descontadas de seus contra-cheques após terem conquistado o direito à aposentadoria voluntária. É o que se lê no capítulo final da petição inicial, reservado aos pedidos. Aí abre aspas. Assim, a parte autora requer a este juízo que lhe conceda a antecipação dos efeitos da tutela sem prévia ativa dos réus, a fim de compelir o réu a suspender os descontos de FEPA de seus contra-cheques de forma imediata, diante do atendimento aos requisitos para concessão de aposentadoria voluntária e do abono de permanência. Ante todo exposto, a parte autora pugna pela procedência total da presente demanda, a fim de que todos os descontos sofridos depois de alcançados os requisitos para aposentadoria voluntária sejam considerados indevidos e que a restituição de descontos
advindos do FEP. No entanto, a isenção de contribuição, aqui prossigo eu, no entanto, a isenção de contribuição previdenciária e abono de permanência não são institutos afins, não sendo lícito ao julgador conhecer um pedido por outro, sob pena de ofensa ao artigo 141 do CPC. E aqui cito o artigo: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. O que há em comum entre a isenção de contribuição previdenciária e abono de permanência é serem os dois institutos instrumentos de incentivo à permanência do servidor em atividade, e só. Além de ser um incentivo à permanência do servidor em atividade, o abono tem como distintiva a finalidade fiscal. De acordo com o Paulo Modesto, ao contrário da isenção, o incentivo constituído pelo abono de permanência não reduz, aí cito, as receitas da Previdência, sendo inteiramente coberto pelo Tesouro Público correspondente. Realmente, segundo o entendimento sedimentado pelo STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo, tema 424, abro aspas, o abono de permanência é produto do trabalho do servidor, que segue na ativa, caracterizando o inegável acréscimo patrimonial. Da fundamentação do precedente, ressai evidente a natureza jurídica do abono como acréscimo salarial tributável. Eu me perdi aqui, eu entrei pelo voto. Então, eu vou parar por aqui agora, quando eu passar a palavra para o doutor Ramos fazer a sustentação oral. É porque se trata de um agravo interno, aí eu estou no relatório aqui, eu ainda estou aqui no relatório, porque é grande o relatório. Isso aqui é a palavra aqui do STJ, o recurso do STJ, tema repetitivo. Né? Bom, aí aqui foi o voto do STJ, eu estava lendo o voto do STJ aqui, na verdade, em tema de recurso repetitivo. Assim, nas razões recursais, aí prossigo aqui ainda no relatório. Nas razões recursais, as agravantes pedem a reforma da decisão, alegando, no essencial, que a pretensão formulada na petição inicial de isenção de contribuição previdenciária pode ser conhecida como pedido de pagamento de abono de permanência à luz de uma interpretação lógico-sistemática, uma vez que, aí abro aspas para a tese do advogado, a concessão do abono de permanência anularia o decréscimo remuneratório em função da contribuição previdenciária ser indevida na inatividade. Contra as razões no ID e tal, parecer ministerial sem interesse, pelo conhecimento, mas sem interesse. É um relatório. É porque eu me confundi na hora que eu fui ler o trecho do STJ, do julgado do STJ, e eu realmente me confundi. Eu falei, já estou julgando aqui, mas era o relatório e que encerrei agora, e passo a palavra, então, ao doutor Rômulo, que está aí em ambiente virtual. Doutor Rômulo, bem-vindo. Eu quero que o senhor, por favor, para efeito de registro, decline seu nome completo, AB, e a parte pela qual o senhor está fazendo a sustentação. Seja bem-vindo. Depois desse registro, o senhor pode prosseguir com sua sustentação. Bom dia, senhor presidente, demais membros do tribunal, servidores, colegas que estão aqui acompanhando a sessão. Para fim de registro, que é Rômulo Frota, o AB 12574, advogado da agravante, Adelina, Glória e outras partes. Pois bem, para início, a gente deve fazer a seguinte ponderação, né? Um pedido abrangente, um pedido genérico, podemos dizer assim, ele implicaria numa improcedência, e aí, para responder isso, a gente
deve inicialmente avaliar o enunciado 285 da jornada de processo civil, né? Que ele fala que a interpretação do pedido, da ação, ela deve ter como finalidade a vontade das partes, né? E aqui, nesse caso, a vontade, o desejo das partes não é obter uma isenção previdenciária, uma isenção fiscal, mas sim o direito ao abono de permanência, né? E aí aqui a gente precisa fazer a distinção do caso concreto pela seguinte razão, né? A demanda é uma demanda plurima, né? Existem mais de uma servidora, né? Existe mais de uma parte fazendo um pedido. E aí a gente destaca que uma das partes já está na inativa. Logo, se ela é inativa, ela não tem como pedir o abono de permanência, né? Mas ela pode pedir a restituição daquilo que foi descontado indevidamente nesse período que ela goza da inatividade, né? Porque a regra constitucional, ela isenta, de fato, aquele servidor que recebe menos do que o teto da Previdência, do regime geral da Previdência, né? Que é mais de R$ 7.000. Então, uma vez ela estando na inatividade, recebendo menos do que o teto do regime geral de Previdência, ela tem direito, sim, à restituição, né? A receber de volta os descontos que foram feitos a partir do momento que ela entra na inatividade, né? O servidor que recebe menos do que o teto da Previdência Geral, da regra geral da Previdência, não pode ser descontado, né, o desconto previdenciário, porque ele realmente ele tem essa benesse que a própria Constituição assegura a ele, certo? Então, por esse motivo, foi feito um pedido abrangente, né, um pedido genérico, porque existem partes aqui da LIDE que são servidores ativos e partes que são inativas. E essa distinção ela não foi ponderada, não foi avaliada, né? E aí, por esse motivo, foi feito esse pedido de restituição. Restituição porque foi pago indevidamente, né? E aí, o raciocínio que deve ser feito, sim, é que o pedido pode ter sido genérico, pode ter sido abrangente, mas isso não é razão para a improcedência, porque esse pedido ele deve ser avaliado junto com os fundamentos e causas de pedir. E os pedidos e as causas de pedir todas versam sobre o abono de permanência, inclusive as jurisprudências juntadas, os textos de lei juntados na inicial. E por esse motivo, analisando pedido e causa de pedir juntos como um sistema, como uma consequência lógica um dos outros, é claro que a questão aqui se fala, sim, sobre o abono de permanência e sobre o desconto indevido, inclusive daqueles que estão na inatividade. E tanto é possível reconhecer esse pleito com base em um pedido genérico. E qual foi esse pedido, né? Restituição dos descontos advindos da FEPA a partir do momento que a parte alcança os requisitos para a aposentadoria voluntária, né? Que seriam os requisitos para o abono de permanência. E tanto é possível que a gente citou no recurso e em memoriais alguns precedentes aqui do tribunal que julgaram procedente esse pedido da restituição com base no abono de permanência desta Câmara e da terceira Câmara também, né? Eu cito aqui o número do precedente apenas para fundamentar, do desembargador relator Dr. Lorival Cerejo, o 082-7705, dígito 20, de 2019. E os outros dois que citamos aqui da Quinta Câmara, de relatoria do Dr. Bogeia, um em agravo de instrumento. Esse é interessante porque, naquela ocasião, claro que o entendimento pode mudar, né? Mas naquela ocasião o doutor Raimundo Bogeia, ele deferiu o agravo de instrumento sobre esse mesmo pedido, sobre essa mesma ótica, né, de que a suspensão ou a concessão do abono seria uma medida para efetivar o direito ao abono de permanência. E aí cito esse julgado, que é o 0800-814, dígito 57, de 2022. E numa apelação com esse mesmo pedido de restituição
dos descontos advindos da FEPA, né, da Previdência Estadual, de relatoria também do Dr. Bogeia, cito 0800 455 dígito 35 de 2022, em que naquela ocasião também o desembargador reconheceu a possibilidade dessa restituição. E eu até, em videoconferência com o Dr. Bogeia, eu brinquei, né, que, na verdade, esse pedido genérico aqui é uma oração com sujeito oculto, né? Então, a palavra abono de permanência não está contida no pedido, né? O sujeito da oração está oculto, mas é ele a razão, é ele o fundamento, é ele a causa de pedir. E por essa razão deve sim ser reconhecido a possibilidade de restituição do desconto, né? Especialmente porque não é possível implantar não adimplido na época, né? Não adimplido no momento que a parte alcança os requisitos, é a restituição, é a devolução dos descontos que foram feitos, né? Então, a restituição dos descontos nada mais é do que conceder o abono de permanência de forma retroativa, né? E aí, mais uma vez, eu cito o enunciado 285 da Jornada de Processo Civil. A vontade das partes aqui é terem um proveito do abono de permanência que não foi lhe dado na época, né? E embora a palavra abono de permanência não apareça nos pedidos, aparece nos fundamentos, aparece na causa de pedir, aparece nas jurisprudências trazidas, né? Então, a priori, se a gente olhar o pedido isolado, realmente pode parecer que não se trata dessa questão do direito ao abono de permanência, mas se a gente olhar o conjunto da petição, das formulações feitas, ali não há dúvida de que a demanda se trata, sim, sobre o direito do abono, e o pedido de restituição é, na verdade, a concessão do abono de forma retroativa, né? O resultado prático equivalente. Eu não tenho como implantar o abono no passado, mas eu tenho como devolver os descontos que não foram dados por conta da inobservância do direito ao abono de permanência. E dessa forma, é possível, sim, conceder, né? O pedido ele é abrangente, mas a possível lacuna que o pedido tenha trazido, ela é preenchida pelas causas de pedir, pelos argumentos, pelas jurisprudências e pelo trecho da lei que cita o fundamento da causa. E, mais uma vez, ele foi pedido de forma abrangente porque uma das partes já estava na inatividade, e uma vez inativa, ela não poderia pedir o direito ao abono, apenas a devolução daquilo que foi descontado na sua inatividade indevidamente por ela receber menos do que o teto da Previdência. E por essas razões, o pedido foi feito de forma abrangente, porque é uma demanda plurima, com várias partes, mas todas elas com fundamento no direito ao abono de permanência, na desoneração do servidor por permanecer em atividade ou permanecer na inatividade, mas tendo um desconto de forma indevida por ele receber menos que o teto da Previdência, que é atualmente mais de R$7.000. E por essas razões, pelas decisões já proferidas por essa Câmara, inclusive, deferindo esse mesmo direito com base nesse mesmo pedido, nesse mesmo fundamento, com o mesmo patrocínio da causa, é que nós pedimos que seja deferido e a decisão seja reformada. Então, um pedido genérico não é sinônimo de improcedência ou de falta de técnica, né? Na verdade, a petição ela deve ser avaliada como um todo. Então, se a gente olhar apenas para o pedido, pode ser que realmente haja essa confusão. Mas não é possível a gente olhar um pedido genérico e olhar uma causa de pedir, uma jurisprudência, uma lei explícita citando o abono de permanência e entendermos por isenção. Não se está se pedindo isenção, está se pedindo o reconhecimento ao direito do abono de permanência a esses servidores de forma retroativa, claro, porque não foi dado na época. Então, a forma de reconhecer o abono de permanência retroativamente é a concessão do reembolso, é a concessão da restituição dos descontos que foram feitos, especialmente porque uma das partes já se encontrava na inatividade. E a Constituição Estadual do Maranhão, ela prevê que o servidor que faz o pedido de aposentadoria,
após 60 dias do pedido, ele tem o direito de se afastar, ou seja, ele já entra em inatividade independente de uma publicação da sua aposentadoria ou de emissão do ato de aposentadoria. Então, o servidor inativo que recebe menos do que o teto da Previdência, ele deve sim ser reembolsado, ser restituído dos descontos, assim como aqueles que tinham o direito ao abono de permanência e não tiveram o seu benefício dado na época. Então, mais uma vez, o pedido abrangente de restituição da FEPA não é uma isenção, não estamos inovando legislativamente falando, estamos pedindo, sim, o reconhecimento do abono de permanência de forma retroativa. E, mais uma vez, isso é apenas uma oração com sujeito oculto. O sujeito da oração, a causa de pedir e o fundamento é, sim, o abono de permanência. Por esses motivos, pedimos o reconhecimento da procedência da ação e que a decisão possa ser reformada. Era isso, agradecemos. Agradeço, doutor. Ministério Público. Como já havia me manifestado esse agravo interno, houve a manifestação antes do julgamento. Nesse sentido, não há intervenção do MP no agravo interno. No agravo interno. Bom, então... Está no... Entendi. Mas aí tem intervenção ministerial, né? E qual foi a posição de Vossa Excelência? Não. Doutora Sâmara, é difícil a gente ouvir sua voz. Oh, meu senhora Deus, vem. eu esqueço disso que eu estou lá. Não tenho conhecimento desses autos. No agravo interno, não há intervenção. Sim, tudo bem. Segundo o artigo do Código e do Regimento. Porque há pessoas que são privadas, há pessoas de interesse. Não, mas é o Estado. Mas lá na ação, antes do julgamento, houve manifestação sem interesse. Não me recordo se foi minha. Mas eu acho que aí, com todas as vezes que merece quem disse isso, eu acho que nesse caso, como é o Estado, né, é interesse, de certa forma, da Previdência. Senhor relator, o senhor tem como informar de quem foi a manifestação? Não interessa. Não. Eu digo assim, porque é uma matéria de relevância para a sociedade. Parecer do Ministério Público eu não tenho aqui agora. Não tem. Não, vamos adiante, presidente. Sem interesse, mas eu não... Não, vamos adiante. Isso já estamos atentos, desembargador, na Câmara, conforme a nossa resolução lá. Toda e qualquer parte que tem interesse do Estado, já vamos nos manifestar. Sim, pois é, exatamente. E nessas questões aí é importante. Eu acharia até, não sei, é porque o agravo interno, assim, quando foi estabelecido que o Ministério Público se há manifestação lá, porque ele pode ter julgado monocrático, mas e não se há um levou a julgamento conhecimento monocrático do MP. e a Procuradoria não se manifestou, que pode ocorrer, que às vezes a gente faz isso. Eu acho que deveria, sim, ter uma manifestação ministerial. A Grace está me colocando que houve parecer ministerial, está nos autos, mas eu não coloquei quem foi o doutor Teodoro. Então está correto o trâmite, o desembargador mandou então, e ele se manifestou. Não, agora, tá aqui, parecer ministerial de detalhe, só não tinha o nome do procurador, mas não, sem interesse. Muito bem. Vamos agora, adiante, então, presidente. Me informou que foi o doutor Teodoro. Já aposentou ele? Teodoro, já. O doutor Teodoro está, sem querer, mas está gozando a justa aposentadoria. Bom, o recurso é tempestivo e as agravantes litigam sob o manto da gratuidade da justiça. Juízo e mérito. Como demonstrei acima no relatório, as agravantes postulam na demanda a isenção de contribuição previdenciária e não o pagamento de abono de permanência. Tal como se lê na decisão agravada, isenção da contribuição previdenciária e pagamento de abono de permanência não são institutos afins, de modo que a pretensão agora formulada no agravo interno esbarra manifestamente no princípio que veda o julgamento extra petita. Na decisão agravada, salientei que, ao contrário da isenção inicialmente pretendida, o abono de permanência possui uma finalidade fiscal, pois o abono é tributável pelo imposto de renda.
sintetizando, nada foge do que a gente está julgando aqui. O que ocorreu, ele foi muito insistente, com todo respeito, ele tentou modificar agora no agravo interno, dar uma outra interpretação ao que ele foi pedido. Agora, nesse agravo interno, é o que foi pedido inicialmente. E eu realmente, todo o contexto que eu vi no julgamento e o próprio pedido, o pedido explícito, não um pedido oculto, que o advogado está argumentando aqui que tinha um pedido oculto, Mas, um pedido oculto. Presidente, Pois não. Eu entendo, eu acho que Vossa Excelência está correto aí, que são institutos diferentes. Mas eu vi, por exemplo, desembargador Castro, a parte dispositiva da sentença, ela julgou improcedente porque não tinha uma certidão de comprovação. E as requerentes entenderam que o fato de ter um contra-cheque, a data da nomeação, seria, digamos assim, suficiente para que o Estado conferisse esse tempo. Né? A parte dispositiva, se Vossa Excelência me permitir. Pois não. Diz assim, no caso em questão, constato que a parte autora não colecionou aos autos certidão exarada pela administração pública, que comprovasse o efetivo exercício do magistério. Então, é uma ausência de certidão. Ela, na verdade, nem assim abordou de forma tão técnica quanto Vossa Excelência. Assim, não obstante tenha cumprido o requisito de idade e contribuição, inviável a procedência dos pedidos formulados, ante a não comprovação do disposto da parte final do parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal. Qual é a minha preocupação aqui? Eu acho também que, em todas as venhas que merece a magistrada, né, em primeiro grau, poderia ter requisitado ou mandado que a parte juntasse, instruísse isso. Porque, de fato, o que a parte quer, abstendo de qualquer outra discussão técnica, ela quer o abono de permanência, ainda que erroneamente tenha se feito um pedido que não fosse, como disse o desembargador Castro, de forma precisa, dirigida e determinada. Eu acho, a minha sugestão, também para não prejudicar um professor, professoras que estão aí que tem um trabalho tão importante, era anular essa sentença e mandar para instruir, para dar oportunidade para a parte instruir. Se ela não conseguisse instruir, aí tudo bem. Corrigia, né? Até mandar, assim, porque, não querendo aqui menos, mas ele tem um profissional jovem, entendeu? Porque nós julgarmos o mérito disso aqui, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter direito, simplesmente. Não vai ter direito mais. Por isso que a minha sugestão, olhando o processo, mas sabendo do cuidado de Vossa Excelência, porque eu vi a disposição da minha Altíssima Juíza foi nesse sentido. Então, se nós julgarmos o mérito, como estamos julgando, e Vossa Excelência está correto, não estou fazendo nenhuma censura aí à decisão de Vossa Excelência. Mas eu acho que nós proibimos o professor que tem um tempo, preenche os requisitos, né? Às vezes por uma má instrução, eu acho que também seria penalizar demais, né? Porque se nós julgarmos o mérito aqui dessa forma, ele não vai ter mais direito. Não vai ter como repetir esse pedido, né? Penso eu. Obrigado pela tolerância, né? Não. O que faz não pode participar desse pedido foi a sua julgada formal. Agora, veja, a questão todinha é o pedido. Sim. Quer dizer, não foi pedido... Mas Eduardo Castro, não, só para colocar... A sentença nem se referiu a isso. Então, faz um pedido genérico. Não existe negócio de pedido genérico. O pedido é certo, o pedido é determinado. Aí prejudicou as próprias clientes, nesse sentido, entendeu? E o pedido dele foi de isenção de pagamento de FEP. Não pode ser de isenção. Não foi pagamento não pode ter. Não pode. Então, e não o pagamento de abono de permanência. Então, eu teria... E o advogado colocou, ele é um bom advogado, conheço ele, e diligente, mas eu não posso saber um pedido oculto, eu não posso interpretar pedido. Na hora que eu começar a interpretar o pedido da parte, eu tô julgando, eu estou sendo advogado dela e, ao mesmo tempo, o magistrado que está definindo. Então, a situação nossa fica difícil.
nesse patamar, porque a parte faz um pedido e o advogado confirma, não, mas é o conjunto da obra, estava implícito pela jurisprudência que eu escrevi, o sujeito oculto. Então, na verdade, uma construção gramatical, eu, como magistrado, eu fico peiado para procurar um sujeito oculto, para procurar na jurisprudência, tirar da jurisprudência juntada e substituir o pedido que foi feito. Então, a minha situação é crítica, eu não posso fazer isso, realmente eu não alcanço como fazer. Então, na parte dispositiva, é justamente isso. Transcrevo aqui e fica bem clara a impossibilidade desta Corte de Justiça de conhecer de um pedido isenção por o pagamento de abono de permanência, com fundamento em uma pretensa interpretação lógico-sistemática da causa de pedir, que é o que o advogado aqui na sustentação oral toda. A causa de pedir e pedido são coisas diferentes. Não é o princípio da fungibilidade aí nesse caso. Não existe Entendeu? essa possibilidade aqui. Lógico que eu sempre... Agora, o desembargador Barros ele fez uma colocação para não prejudicar as partes, se anulasse isso aqui e mandasse o juiz instruir com as certidões que são necessárias, cabe na análise de Vossa Excelência? Não tem pedido nesse sentido. Não há como. Eu estaria criando um pedido. Me permita aí novamente. Eu acho assim, porque a juíza também não instruiu. Então, a falta de instrução também pode fundamentar essa decisão, porque o que ela fez foi recebeu a inicial, contestação do Estado e decidiu. E ela disse que não tinha a certidão de comprovação de tempo. Ora, mas isso poderia ter sido sanado na instrução, no meu modo de ver. Bastava ela requisitar ou mandar a parte, dar um prazo à parte que juntasse a certidão respectiva. Então, não seria, digamos assim, pelas consequências do julgamento aqui, não seria uma decisão fora, digamos assim, seria, inclusive, fundada ou fundamentada, né, na falta de instrução, que seria uma sugestão. Mas não houve qualquer pedido nesse sentido de nulidade da sentença. Aí nós estaríamos decidindo aqui... Não, entendi, eu estou aqui... Não, eu estou... Vossa Excelência... Não, mas por que peça vista para fazer o seu voto aí, para o senhor dar uma olhada com mais calma? Não, poderia ser. Não é não? Aí... Mas, desembargador Castro, qual a posição de Vossa Excelência também? A situação é que fica mesmo... Nós ficamos numa situação delicada para poder fazer um julgamento em virtude do pedido, que não foi um pedido, né, objetivo, direcionado. Então, esse pedido, que é um pedido genérico, fica difícil a gente adivinhar qual é o ponto específico para poder, então, decidir. A Vossa Excelência pode trazer na próxima sessão, com o pedido de vista. Entendeu? O sentido assim, do pedido é avaliar as consequências do julgamento de mérito nessas circunstâncias. Pois não. Porque as partes ficariam proibidas de ingressar com qualquer outro pedido. Não, ela não vai entrar em isenção do pedido porque ela está pedindo isenção. Aí ela pode fazer o pedido o abono de permanência. Entendeu? Tudo bem. São duas coisas diferentes. Eu trago na próxima Aí é sessão. uma maneira de tangenciar esse julgamento. Eu trago. Então, foi suspenso o julgamento com o pedido de vista do desembargador Raimundo Barros. Só uma questão de ordem. Eu poderia consignar os processos que foram julgados aqui na Câmara com esse mesmo pedido que foram julgados procedentes? Não, já passou a sua oportunidade, mas o desembargador pediu vistas, então ele com certeza vai se aprofundar em todas essas matérias, está certo, doutor? Está certo, agradeço.
Então, não havendo mais nenhum julgamento a ser feito, tem alguma ponderação que algum membro da Câmara, doutora Sama, tem alguma ponderação que a senhora queira fazer? Só que ela não, venha presencialmente sempre. Então, senhores, Na medida do agradeço a possível. presença dos desembargadores, da doutora Sama, presença física, e também agradeço aos advogados, as pessoas que nos acompanharam, todos os nossos servidores que nos apoiam aqui em todos os momentos aqui das nossas sessões. Muito obrigado, especial obrigado a Grace, que está sempre me amparando aqui. E eu declaro encerrada a sessão, tanto da Câmara Civil, Quinta Câmara Civil, quanto a terceira Câmara de Direito Privado. Obrigado a todos e até logo.